Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Obrigado porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso descanso. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Maravilhoso Deus, pelas tuas promessas que são cumpridas, pela tua palavra que é eficaz e é viva. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Espírito Santo presente em nós é o outro Consolador, e nós temos o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo assentado no trono, intercedendo por nós. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que nesse momento difícil nós possamos estar com nossos olhos postos em Ti, Senhor. Traz a palavra do trono da Tua graça para nossas vidas, e que realmente haja em nós um coração aberto para receber a Tua palavra e descansar na suficiência do Teu poder e do Teu amor. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amados irmãos, enquanto ainda as autoridades mantêm isolamento, nós vamos continuar, mas creio que logo nós estaremos nos reunindo novamente. E, amados irmãos, é a oportunidade de nós estarmos diante do Senhor, diante da Sua palavra, tempo para nós meditarmos, avaliarmos as nossas vidas, e que realmente nós estejamos orando, e aqueles que sentiram o desejo estejam jejuando diante do Senhor. Não é só por causa do coronavírus, pela própria igreja, pela nossa própria insensibilidade diante do poder e do amor de Deus em nossas vidas, pela nossa paralisia espiritual, que possamos estar diante aos pés do Senhor Jesus, momentos na Sua palavra, momentos de oração, momentos de desassós com o Senhor, e assim nós possamos estar aprendendo a ter uma vida a sós com o Senhor. Amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 4, nós vamos ler alguns textos, e nós queremos estar trazendo para os amados irmãos a humanidade, a divindade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esse servo dos servos, semeando e dormindo diante da tempestade, Cristo no barco. Nós gostaríamos de trazer algumas colocações bíblicas para nossas vidas. Eu vou ler então Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos, tão amedrontados? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler também Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 20. Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E João, olha quem é que estava com os discípulos no barco, irmãos. É aquele que fez todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa, o ômega. E o Evangelho de João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Lá em Hebreus capítulo 1, nós estamos falando desse Senhor que estava no barco, junto com os discípulos. Quem é Ele? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amados irmãos, é esse Senhor que estava com aqueles discípulos no barco. É esse Senhor, amados irmãos. Então, no momento de extremo perigo, ou angustiosa necessidade da vida, o homem, da vida do homem, é o momento oportuno para Deus, já diz um irmão antigamente. Por quê, amados irmãos? Nós voltamos naquele texto que nós lemos outra oportunidade. Nós olhamos, e muitos estão olhando, todo o acontecimento do área política, econômica, e todos esses têm repercussões. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito, e o propósito é ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, irmãos, prestem bem atenção que a Bíblia diz, 2:9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Nada, ninguém pode interferir, amados irmãos, se Deus não houver uma permissão, ou a soberana permissão dele, de qualquer coisa em nossa vida, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados irmãos, esse povo é um povo de interesse, posse especial de Deus. É propriedade dele.
Por isso que a palavra de Deus é tão clara. Ele diz assim: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Livra-os do maligno. Então muitas vezes nós estamos achando e nós estamos procurando uma teoria. Por que está acontecendo tudo isso? Amados irmãos, para o povo de Deus não há teoria. Para o povo de Deus é soberania de Deus. Deus, de um modo ou outro, está chacoalhando o seu povo para que volte para Ele, para que tenha comunhão com Ele, para que dependa dEle, para que realmente viva uma vida coerente com aquilo que nós fomos chamados como filhos de Deus. Nós fomos chamados, nós somos amados e somos guardados por Deus, amados irmãos. Não há nada que possa tocar no Filho de Deus, se não for permissão do nosso Senhor. A palavra de Deus diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Só se for uma permissão de Deus para um tratamento, para uma didática da nossa vida, para que conheçamos a suficiência da graça de Deus, para que não dependamos de nós mesmos e dependamos totalmente do Senhor, para que enxerguemos a nossa fraqueza, mas que nele nós temos o poder para viver uma vida de testemunho do Senhor. Não tenha dúvida nenhuma que Deus está procurando um testemunho da igreja diante dessas circunstâncias difíceis. Claro, amados irmãos, Provérbios, eu só vou citar para os irmãos, Provérbios 18, Deus nos deu inteligência. Provérbios 18, versículo 10. Acho que não é esse texto. Diz assim, Provérbios 22, versículo 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples, o tolo, passam adiante e sofrem a pena. Deus deu sabedoria para todos nós, mas, amados irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. É época da igreja voltar ao primeiro amor e confiar no Senhor. Quando nós mesmos passamos por um momento crítico, quando nós vemos assolados em grande aperto, normalmente o que nós fazemos? Você pode responder. Nós estamos pouco dispostos, amados irmãos, a contar unicamente com a oportunidade, a providência de Deus, chamando o seu povo para uma purificação e separação para Ele mesmo. Uma coisa é expor uma verdade ou escutá-la, outra é viver no poder dessa verdade, crer nessa verdade, que Deus guarda os seus filhos, que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. Não é nenhuma teoria, amados irmãos, que ficam perguntando: é isso, aconteceu isso, fizeram isso. Não importa, para Deus está acima de todas essas coisas. Nós é que estamos longe de estarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé. O nosso discurso e a nossa própria prática estão muito longe, distantes. Nós queremos achar algum culpado, nós queremos achar quem fez, quem produziu, o que está acontecendo. Não, amados irmãos, nós deveríamos esconder no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, descansar, porque Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Não é o mesmo falar de capacidade de Deus para guardar-nos da tempestade, quando navegamos sobre um mar calmo, do que quando a tempestade chega. Então está tudo calmo, nós falamos: nós estamos navegando na dependência de Deus, nós confiamos no Senhor, nós cremos nele. Mas, meus amados irmãos, nós estamos no mundo, e no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo. E presta atenção, e Jesus vai dizer assim: olha, aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. Quem vence o mundo? A nossa fé. É a vida de fé diante do Senhor. Agora é fácil, nós falamos: Deus me guarda, eu estou descansando no Senhor, estou entregando tudo a Deus, quando as coisas estão numa calmaria. Mas, amados irmãos, quando vem a tempestade, quando vem os furacões da vida, nós vamos ver aonde nós estamos construindo a nossa casa. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus, ele constrói sua casa sobre a rocha.
Ah, amados irmãos, a rocha é Cristo e nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar. Pode ser o que for, amados irmãos, não é nada mais poderoso do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Na tempestade ou na calmaria, na enfermidade ou na saúde, nas necessidades ou nas circunstâncias favoráveis, na pobreza ou na abundância, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele sempre guardou, Ele sempre supriu, Ele sempre zelou, Ele sempre amou, Ele sempre cercou o seu povo, que foi comprado pelo sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é a grande realidade onde a fé pode apoiar e na qual pode achar refúgio. E em qualquer tempo, em qualquer circunstância, Ele é o nosso refúgio. Lamentavelmente, nós somos incrédulos, irmãos, nós temos que confessar isso. E esta é a causa da nossa fraqueza e das nossas quedas. Nos achamos perplexos e agitados, como deveríamos estar tranquilos e confiados no Senhor, que é Criador de todas as coisas, que é Senhor do Senhor, é Rei dos reis, que tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para a glória dEle, e tudo nele subsiste, coisas visíveis e invisíveis, todas elas nele subsistem. Buscamos socorro de todos os lados, como deveríamos contar só com Deus. Buscamos socorro nos homens, em lugar de pôr nossos olhos em Jesus Cristo. Assim desonramos ao Senhor em nossos caminhos e não andamos no caminho dele, desonramos o Senhor. Somos tendentes a não confiar no Senhor. Ora, Jeremias capítulo 2, falaram: vocês tinham afeição por mim, vocês me amavam. O que aconteceu? Que injustiça eu cometi? Ele vai dizer assim: olha, vocês não perguntam por mim, seus sacerdotes não perguntam por mim, vocês trocaram, vocês deixaram o manancial de água viva e estão abrindo para vocês, cavando cisternas que não retêm água. Vocês me deixaram o manancial. Em quem nós estamos confiando, amados irmãos? Isaías diz assim: olha, pasme céu, pasme terra, o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Quem é o Senhor? O Senhor que pega todas as areias da terra, do mundo todo, e põe na palma da mão, que os reis não são nada, os poderes desse mundo não são nada perante Ele. É esse Deus, onde nós precisamos aprender a confiar. Ah, amados, afligimos o coração do Pai ao não confiar nele. Simplesmente entristecemos a Deus, pois a desconfiança fere sempre ao seu coração, que nos ama com amor eterno. Ele nos ama. A Bíblia diz que o medo provém de um amor não aperfeiçoado. 1 João capítulo 4. Aquele que é aperfeiçoado no amor não tem medo, diz a palavra de Deus. Porque conhece quem tem crido, que é poderoso para guardar o seu depósito. Ele sabe quem é o Senhor. Ele conhece o Senhor, conhece o amor do seu Senhor. Ele sabe que foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Ele sabe que essa vida é passageira, nós somos peregrinos em terra estranha. Ele sabe em quem tem crido. Se nós vemos José, olha que coisa tremenda. José vai e tira o povo do Egito. Leva o povo para o Egito, tira da fome, salva o povo, liberta o povo, perdoa os seus irmãos. É uma figura. E quando morre Jacó, aqueles irmãos chegam para José e dizem: José, agora nosso pai morreu, e agora você vai fazer mal para nós, porque afinal de contas nós fizemos mal para você. Agora preste a ver a reação de José. É a reação de Deus, amados irmãos, quando nós não cremos nele, que fomos salvos, fomos perdoados eternamente. 50, versículo 20.
Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros e vossos filhos. Assim o consolou e falou o coração. Mas no 17 diz assim: José chorou enquanto lhe falavam. O que eles falavam? Nós não confiamos. Nós fomos salvos, perdoados, amados, mas nós não confiamos. Vocês vão fazer algum mal, você vai fazer algum mal para nós agora. E José falou não. José chorou diante daquilo. Amados irmãos, o coração de Deus é a mesma coisa. Triste resposta ao mudar de todo o amor e os cuidados que José havia dedicado aos seus irmãos. Que coisa, amados irmãos, aquele que os havia salvado, aquele que os havia perdoado, livre completamente. Que resposta a todos os seus indignos temores e as suas terríveis suspeitas. Um mar de lágrimas. Assim é o amor de Deus, um mar de lágrimas, quando nós desconfiamos da sua salvação plena, quando desconfiamos que Ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, e nós desconfiamos do Senhor. Amados irmãos, assim ocorreu com os discípulos em Marcos capítulo 4, e é assim ocorre conosco nesse caminhar. Olha o versículo, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Irmãos, o que ele está dizendo? Passemos, ele está se incluindo. Passemos para outra margem. O que ele está dizendo para eles? Olha, estou prometendo para você uma promessa que nós vamos chegar na outra margem. Meus irmãos, uma imensa tempestade, o barco cheio de água e o mestre está dormindo. Era realmente momento de prova, medo, agitação dos discípulos e de nós. O relato foi escrito para o nosso ensinamento e devemos estudá-lo e tratar de aprender a lição que nos ensina. Qual a lição que nos ensina, amados irmãos? Que Jesus está no barco e nós vamos chegar lá. A Bíblia que o mar é uma tormenta, fala tanto do mar, que lá, Apocalipse 21 diz assim, lá no céu não há mar, não há tormenta mais. Mas enquanto nós estamos aqui, a calmaria, a tempestade, a calmaria, a tempestade, porque Deus está tratando com um povo, conformando um povo, que é dele, a imagem e semelhança de Jesus, que é manso e humilde de coração, um Jesus que diz, a minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, tudo que eu faço é que o meu Pai me mandou, era uma dependência plena, completa, submissão plena e completa ao Pai. É isso que Deus quer nos formar. Não importa, amados irmãos, nós precisamos realmente voltar-se para o Senhor. Era realmente momento de prova, medo, agitação. O relato foi escrito, sim, para nós. Não tem nada mais de absurdo e irracional que a incredulidade, quando a consideramos com calma. Tem, amados Francinildo? Se nós a consideramos com calma, sem desespero, a incredulidade, irmãos, é uma coisa irracional para os filhos de Deus. Porque Deus é tão real, a obra de Cristo é tão real, os consoladores são tão reais, que está em nós o Espírito Santo, e o Consolador que está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, é tão real, amados irmãos, que é irracional pensar que Deus não vai guardar o seu povo. Oswaldo, mas podemos ser acometidos e morrer. Você não vai morrer, você vai dormir. E chegou o dia, porque Deus contou todos os nossos dias. Então quer dizer que eu vou sair por aí, correndo atrás do vírus? Não, Deus deu sabedoria para mim e para você. Se nós sabemos que ali tem o mal, a gente foge dele. Deus deu inteligência para mim e para você. Mas não é para eu e você ficarmos apavorados. Não confie na sua inteligência, confie na soberania de Deus. Ele é sábio no que faz. Que podia ser mais absurdo do que supor que o barco podia afundar-se.
E nós fazemos assim. Como que pode? Com o próprio Filho de Deus a bordo, como é que um barco pode afundar? Ele fez o barco, Ele fez a tempestade, foi Ele que permitiu a tempestade para provar os seus discípulos, mas Ele já deu promessa, nós vamos chegar lá. Como pode afundar se Cristo está a bordo? Como é que podemos nos afundar se Cristo é a nossa vida, se Cristo está em nós e a esperança da glória? Amados irmãos, pensaram no mar, pensaram no barco, pensaram na tempestade, em suas vidas, e não olharam que ali estava o Filho de Deus. Ali aquele que fez todas as coisas, criou todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Amados irmãos, o coração incrédulo raciocina sempre assim. Mira na circunstância e deixa Deus de lado. Simplesmente parece que Deus desapareceu. A fé considera Deus e deixa a circunstância de lado. É o contrário. A incredulidade deixa Deus de lado e fica na circunstância. Mas a fé não, coloca a circunstância de lado e fica com o Senhor. As circunstâncias são uma oportunidade para Deus, para que manifeste a sua glória. Ele entra num casamento e ali acabou o vinho. E ele fez aquele sinal tremendo, só Deus pode fazer isso. Não existe vinho saindo da água, o vinho sai da videira, mas ele é a videira verdadeira. E ele diz, eu fiz daí para manifestar a glória de Deus. Ele vai na morte de Lázaro e diz, olha, mas Lázaro, fique tranquilo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê, ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá. Isso daqui para que manifeste a glória de Deus. Lázaro, sai para fora. Amados irmãos, em quem nós temos crido? Em quem nós temos crido? Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. É poderoso para guardar o meu depósito. Eu sou fraco, mas Ele é poderoso. Podemos afirmar que a fé certamente havia permitido os discípulos encostar-se. Se eles crescem, eles podiam encostar-se e dormir junto com o seu divino mestre, no meio da tempestade que eles iam chegar. Jesus Cristo, nosso Senhor, havia descido e de todas as circunstâncias, de modo que pode familiarizar-se com todos os nossos sentimentos e debilidades. Ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Em tudo ele passou o que nós podemos passar nesse mundo, em todos os aspectos, para ser misericordioso para comigo, com você, que passamos e vamos passar. Quem é Ele? Quem é Ele? Ele é a vida. Quem é Ele? Ele é a luz. Quem é Ele? Ele é o amor. Quem é Ele? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem é Ele, amados irmãos? Eu sou o bom pastor, que dá a vida por vocês. Quem é Ele? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, sairá, achará pastagens. Quem é Ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Amados irmãos, quem é Ele? Quem é Ele? Ele diz, eu sou a água da vida, quem beber dessa água jamais terá sede. Quem é Ele? Eu sou a luz da vida, quem crê em mim não andará em trevas, terá a luz da vida. Quem é Ele, irmãos e irmãos? Quem é esse Senhor? Que tudo submete, que tudo está no seu controle, que nada está fora de controle. Nós estamos. Porque nós não estamos debaixo dessa soberana graça de Deus, desse soberano controle de Deus sobre todas as coisas, do senhorio de Jesus Cristo, o Salvador, que reconciliou o céu e a terra, está sentado à destra de Deus Pai, que um dia todo olho verá, toda língua confessará, e
todo joelho se dobrará e vai dizer: este é o Senhor. Quem é Ele? Ele estava cansado, dormia e era sacudido em meio desse mar que suas mãos o havia feito. Ele que fez esse mar. E ele estava sacudido. Estava cansado, porque mostra a humanidade de Jesus. Como homem, estava cansado. Mas olha que pergunta, amados irmãos, do 3:38, o 4:38. Olha que está escrito. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O que eles fizeram, amados irmãos? Perderam de vista o amor de Deus. Perderam o amor de vista, o amor de Deus manifestado no seu Filho, que veio buscar e salvar o perdido. Perderam de vista o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos a sua glória, Ele veio cheio de graça e de verdade. Perderam de vista. Quem é que estava ali? É aquele que preocupou comigo, com você. É aquele que antes da fundação do mundo nos escolheu. É aquele que antes da fundação do mundo Deus já planejou para que Ele salvasse um povo de propriedade exclusiva dEle. É Ele. E eles vão perguntar para Ele: você não se importa? Muitas vezes, irmãos, passa isso na nossa mente. Parece que Deus não se importa. A tempestade está aí, a dificuldade nós temos, bate a nossa porta e vai dizer: o Senhor não se importa? Amados, olhe para a cruz e você vai ver quanto Jesus se importa comigo, com você. Olhe para a cruz, onde que é maldito todo aquele que foi pregado no madeiro, mas para nós Ele é o bendito. Porque nesse bendito eu tenho plena e poderosa salvação. Nesse bendito eu tenho uma viva esperança. Nesse bendito eu tenho toda a consolação de Deus. E nesse bendito eu tenho todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Ele é o bendito. E nós vamos perguntar: o Senhor não importa? Foi isso que eles perguntaram. Se não importa que nós perecemos, que nós vamos morrer? Essa cena não reflete a nossa própria miséria? Não reflete? Certamente, amados irmãos. Olhe para a cruz. Se você tem alguma dúvida sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o governo de Deus, sobre a eternidade do Senhor, sobre a divindade de Jesus, sobre a humanidade de Jesus, olhe para a cruz. Quanto mais se prova a fé verdadeira, tanto mais brilha e mais a glória traz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós não cremos, amados irmãos, Hebreus capítulo 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas os pobres discípulos desfaleceram na hora da prova. Faltou o quê? Confiança. Confiança. Faltou confiança, o que falta a nós, porque nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Nós temos Jesus, o nosso Senhor e Salvador, muito de longe, amados irmãos. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós precisamos conhecer o nosso Salvador. E nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Tinha o Filho de Deus a bordo e criam que estavam perdidos. Ah, amados irmãos, quanta coisa na televisão, quantos pastores berrando, gritando, porque não tem visão da igreja de Cristo, do povo de Deus. Que Deus, de um modo ou outro, está chacoalhando o seu povo, para que o seu povo volte para Ele, creia nele, olhe para Ele, e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e umedece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Ah, amados irmãos, uma só palavra e tudo se para. Porque quem Ele é? Ele é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo,
o nosso Salvador, nosso Senhor. Quanta graça e majestade juntos, bendito Mestre. Ah, irmãos, de um lado apavorados, do lado a autoridade, o domínio, o governo e a soberania de Deus sobre a tempestade, sobre o mar, sobre coisas visíveis e invisíveis. Tal era Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente o homem. Tal é hoje como sumo sacerdote, suprindo, acalmando, consolando eu e você. Mas nós buscamos consolo nas soluções do homem. E Deus dá sabedoria para isso. Não estou negando isso. Mas, meus amados irmãos, é muito mais que um vírus. Existe um vírus dentro de nós que é a autossuficiência, autoglorificação, autodependência. Isso tem corroído nossas vidas espirituais. Deus quer nos levar a uma dependência plena dEle, conhecer Ele, confiar nele, se lançar nos seus braços. Não é lançar no escuro. A fé não se lança no escuro. A fé se lança na realidade e na verdade dos braços do Senhor. Nós aterrorizamos com demasiadamente facilidade, rapidamente. Nós ficamos aterrorizados. Em vez de tomar a tempestade como uma ocasião para confiar nele, fazemos da ocasião para duvidar dele. O mar está ótimo, está indo tranquilo. Nossa, nós cremos no Senhor, confiamos no Senhor, nossa vida está no Senhor, Ele é meu refúgio, Ele é a minha esperança, Ele é a minha rocha. Mas a tempestade começa a levantar, amados irmãos, tudo isso se acaba, nós começamos a duvidar dEle. Olha o que diz o versículo 40. E então lhes disse: porque sois tão tímidos, como é que não tendes fé? Como é que se sois tão amedrontados, temerosos? Ele está sempre ao nosso redor para socorrer-nos e proteger-nos, ainda quando nós, incrédulos corações, sejam tão propensos a duvidar da sua palavra, ainda assim Ele está presente. Sua atitude conosco é segundo o seu perfeito amor e eterno amor que Ele nos amou. Ele aqui é consolo e provisão das nossas almas, a atravessar a tempestuoso mar da vida, no caminho até o nosso repouso eterno. Foi isso que Ele disse aqui. Passamos, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Cristo está no barco, aleluia, isso nos basta. Descansemos com calma nele. Ele nunca vai sair. Nunca vai sair de lá. Em Mateus 14 tem uma situação parecida, não é a mesma? Mas Jesus, diante da tempestade, Pedro fala assim, olha, se tu és, manda uma palavra, eu vou. E ele começa a andar na palavra de Deus, olhando para Jesus. E essa deve ser a vida nossa, diante de todas as circunstâncias, andando sobre a circunstância, porque nós estamos sobre a palavra de Deus e olhando para o autor e consumador da fé. Mas quando nós tiramos os olhos de Jesus, como Pedro tirou, amados irmãos, ele começou a afundar. E muitas vezes nós ficamos assim. Por quê? A palavra de Deus deixa de ser real para nós. Aquilo que Jesus disse e fez deixa de ser real. E nós olhamos as circunstâncias. As circunstâncias são muito maiores que nós, mas nunca é maior com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca. Ele diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Quantas vezes Jesus tem dito para você e para mim isso? Não desanimem, sou eu, não temas, não tenha medo, sou eu. Ah, amados irmãos,
Você acha que essa circunstância é diferente, amados irmãos, daqueles irmãos, Hebreus 11? Aqueles irmãos que eram entregues nas arenas para ser queimado e comido por leões. E eles cantavam. Sadraque, Mesaque e Abednego diante de Nabucodonosor. Fique sabendo, ao rei, o Deus que nós servimos, nós não vamos nos dobrar. E o Deus que nós servimos, se Ele quiser nos livrar, está tudo bem. E se Ele não quiser, também está tudo bem. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Para nós, o viver deve ser Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer que você vai atrás para querer morrer, Oswaldo? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que um dia iremos morrer se Jesus não voltar antes. Para os filhos de Deus é lucro. Lá não haverá mais mar, nem choro, nem tristeza. E eu não terei preocupação de pecar contra o meu Senhor Salvador Jesus Cristo. Ah, amados irmãos, podemos perecer acaso com o mestre a bordo? Podemos perecer, o mestre a bordo? Podemos pensar isso alguma vez tendo Cristo em nossos corações? A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Colossenses 3,3 está escondida em Cristo Jesus. Já ressuscitamos com Cristo. E Ele diz: pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima, onde Ele está assentado. Amados irmãos, olhe Estevão. Apedrejado, morte terrível, porque é uma morte lenta. Ele olha para o céu e ele vê o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, 100% homem, com as marcas nas mãos, nos pés e nas testas e no seu lado, em pé, olhando para o seu filho. Ele faz aquelas declarações: perdoa, eles não sabem o que fazem, eu entrego a ti o meu espírito. Ah, amados irmãos, queira o Espírito Santo ensinar-nos a servirmos mais plena e livremente e ardentemente a Cristo. Realmente necessitamos isso justamente agora, e necessitamos cada vez mais que isso seja para a sua glória e para a nossa paz e gozo permanentes. Um testemunho vivo que apesar de, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira menta, eu me alegro no Senhor. Quem é este? E eles, 41, e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, Marcos 4, 41, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, amados irmãos, quem é este? Quem é este? Seguramente temos que conhecê-lo melhor. Nós temos que conhecê-lo melhor. Quem é este? Olha Hebreus 9. Quem é este, amados irmãos? O que ele fez ontem, hoje, eternamente? Hebreus 9, 24 a 28. 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus, presente. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós continuamente. Olha o versículo: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos como sangue alheio. Isso é no Velho Testamento, uma vez por ano. Ele já entrou uma vez por todas. Ele é a oferta, Ele é ofertante, Ele é a oferta, Ele é o sangue dele derramado.
Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, porém, a se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar todo o sacrifício de si mesmo, o pecado. Ah, amados irmãos, ele já venceu na cruz. Nós temos um passado, nós temos um presente, um passado. Cristo já morreu naquela cruz por nós. Nós temos um presente, Ele está sentado direito de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E nós temos um futuro. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois virá o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados, e muitos aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. É futuro. O que nós aprendemos tudo isso? Amados irmãos, nós temos a promessa que chegaremos do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Independente do que vai acontecer. Jesus estava com eles em pessoa. Então por que ter medo? E Jesus não está conosco? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Promessa de Deus para nossas vidas. Podiam ver que mesmo em meio à tormenta, Jesus estava absolutamente tranquilo. Ele estava assentado. Por que, amados irmãos? Porque Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Nada está fora do seu controle. Ah, amados irmãos, preste bem atenção. Nós estamos voltados para o vírus, para as circunstâncias, e deixamos Deus de lado. E Deus está fazendo o contrário. Deixe de lado as circunstâncias, são reais. Deixe de lado. Faça a sua parte. Deixe de lado. Mas olhe para o Senhor. Olhe para o autor e consumador da fé. Não tire os olhos de Jesus. Amados irmãos, não fique ouvindo desesperança, porque o Filho de Deus já tem a esperança. 1 Timóteo 1, Jesus, nossa esperança. Não fique esperando um salvador da pátria. Nós já fomos salvos pela graça de Deus, da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado, e seremos salvos eternamente da presença do pecado. Ele continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Ah, amados irmãos, que realmente nós avaliemos a nossa vida, aquilo que nós temos confessado e aquilo que nós temos vivido a uma distância muito grande. Mas preste bem atenção, amados irmãos. Jesus está no barco. Não importa a tempestade, se a água está entrando ou não está entrando, não importa. Ele é Senhor da tempestade. Ele é Senhor de todas as coisas, e Ele está trabalhando conosco, está nos provando, amados irmãos, para que realmente tenhamos corações voltados para Ele, para que realmente conheçamos os nossos corações, se realmente nós temos crido que Ele é Senhor e Salvador, e Ele é o nosso sumo sacerdote. Será, amados irmãos? Prestem bem atenção, amados irmãos. Nessas circunstâncias, seja como for, não importa, a oração do Salmo 130 deve ser sempre a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e há. E guia-me pelo caminho eterno. Oh, amados irmãos, companheiros de Deus nos caminhos de Deus, é isso que Deus tem buscado. Oração de purificação, oração de separação da imundície de nossos corações incrédulos,
Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia dessa nação. Que Deus tenha misericórdia do seu povo espalhado no mundo todo. Que nós devemos orar, interceder pelos nossos amados irmãos. E devemos estar orando por nós mesmos, para que nós não desmaiemos diante das dificuldades, mas que nós levantemos os nossos olhos para Jesus, que é a nossa única, suficiente esperança. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.